Fala pessoal, tudo bom? A gente vai esperar mais um minutinho para esperar todo mundo se conectar e aí a gente vai começar. Show pessoal, boa tarde. Meu nome é Vitor, eu trabalho na Eureka Academy, mais especificamente com programas de desenvolvimento. E eu estou muito feliz hoje de estar aqui com dois convidados muito especiais para a gente falar sobre um assunto que é tão famoso, né? Que é hábitos, procrastinação e a importância de protótipo pessoal. Hoje a gente está aqui no EUFest e esse está sendo esse festival tão incrível e tão cuidadoso que a gente preparou para vocês. O EUFest vai durar 4 dias, então se você quiser acompanhar as outras programações, é só entrar no site eufest.com.br e acompanhar a programação completa e se inscrever lá. Queria agradecer também a nossa organização, a Eureka, e a nossa correalização que está sendo junto com a HSM Management. E também a nossa mídia oficial, a Época Negócios, e os nossos parceiros, a Blendedu, a Xboss, a Inova Consulting e o Tadashi Kadomoto Instituto. Legal, pessoal. E aqui queria apresentar um pouquinho para vocês os nossos convidados. A Laura Fux, ela é formada em Engenharia de Produção com MBA em Finanças e Empreendedorismo e atualmente é sócia fundadora da CEMOV, que é uma EdTech na área de carreira e empregabilidade. E o Thiago, ele é formado em Direito, Psicologia e pós-graduado em Filosofia. E é psicólogo de profissão. E há um ano trabalha em atividades de People na ateliê de software. E aí agora eu queria passar a palavra para o Thiago para ele começar esse nosso bate-papo. E aí, pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer, né, estar aqui para poder compartilhar um pouquinho desse tema tão emergente assim com vocês. É algo tão comum. Quando a gente começa a falar de hábitos, né, eu acho que não tem realmente algo que não seja pertinente a gente poder repensar, né, as nossas ações, comportamentos no cotidiano. E E eu acredito que é um momento legal, ainda mais pensando nessa trilha de autoconhecimento, a gente poder falar um pouquinho sobre a questão de hábitos, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides e compartilhando com vocês eu vou acompanhando e para ficar mais tranquilo para a gente poder ter uma conversa orientada, beleza? Tá aqui, acho que vocês estão visualizando. Perfeito. Então, iniciando o papo de hoje, né, é, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre questões relacionadas a hábitos. Como foi dito aqui na introdução, eu sou psicólogo de profissão, então eu vou trazer um pouco sobre o que a psicologia nos traz acerca dessas questões relacionadas ao hábito de procrastinar. E eu acho que é muito interessante que no momento em que a gente começa a ter um pouco mais de ciência, né, a respeito dessa dessa forma de se comportar, né, é, desses esquemas de comportamento, a gente é o primeiro passo para pensar em mudanças também e ter um maior discernimento sobre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente não faz, né? Eu acho que a apresentação ela já foi feita, né? Então, meu nome é Thiago Siqueira Barbosa, atualmente eu trabalho com People, numa empresa ateliê de software, e atuo como psicólogo. Então, assim, dentro dos primeiros conceitos, né? Assim, pensando na questão da procrastinação. Tem alguns dados que eles são um pouco assustadores, né? Mas isso apenas mostra aquilo que a gente já percebe no dia a dia, o quão procrastinar, na verdade, é comum e o quão procrastinar realmente faz parte do nosso cotidiano. Então, a procrastinação ela é extremamente prevalente, né? Isso é uma coisa muito intuitiva, inclusive. Estudos científicos, em psicologia, no caso, que trazem essa questão da procrastinação, ela identifica que entre 80% e 95% dos estudantes universitários procrastinam. Por que eu coloquei aqui de estudantes universitários?
É porque essa questão do deixar para a última hora é algo que é excepcionalmente comum, né, quando a gente pensa em atividades acadêmicas. E a maior parte dos estudos, né, em psicologia que abordam a procrastinação, elas são feitos, né, com estudantes. Então, é claro que não significa que seja algo apenas estudado em loco nesse sentido, mas a maioria dos estudos são voltados para esse público. Então, a gente percebe, né, que é algo realmente sensível para esse contexto. E outros dados também trazem que adultos, né, eles são 20% dos adultos são procrastinadores crônicos. O que seria, assim, procrastinação crônica, né? Procrastinação crônica, a gente poderia dizer que é esse comportamento, né, de deixar as coisas para a última hora, mas que tem uma prevalência, ou então que tem uma estabilidade muito grande dentre as nossas formas de agir e que gera prejuízos reais para a nossa qualidade de vida. Então, realmente causa danos, e danos em diversas esferas da nossa vida. A gente pode dizer que pode causar danos assim na nossa vida particular, pessoal, social, inclusive saúde física, saúde mental e coisas do gênero. Mas, assim, falando de procrastinação, a gente tem aqui esses dados, né? Mas o que seria procrastinação? Ou o que não seria procrastinação? Aí, assim, tipo, a etimologia é uma palavra do latim, né? Que é procrastinar, que é aquilo que basicamente significa aquilo que é voltado para o amanhã, né? Que procrastinar seria o amanhã, e o pró seria algo avante, à frente. Então, é basicamente deixar as coisas para depois, para o amanhã. É essa a essência simbólica. E definição, né? O que a gente poderia pensar sobre isso? Em primeiro lugar, né, a gente vê aqui, procrastinação é um adiamento. Beleza. Mas toda procrastinação, ela consiste em um adiamento, mas nem todo adiamento é procrastinação, né? Então, a gente tem aqui algumas outras qualidades complementares para formar o conceito, que seria, né, que é um adiamento deliberado e irracional. Deixa eu voltar aqui. Aí. É um adiamento deliberado. Thiago, desculpa atrapalhar. É que muita gente está dizendo que não está escutando, Vitor. Não sei se... Sim, eu tô acompanhando, tô vendo com o pessoal aqui como que faz para a gente resolver. Beleza, eu posso tentar falar um pouco mais próximo do notebook, aí vocês me dão um feedback. Eu posso tentar falar um pouco mais próximo do notebook, aí vocês me dizem, pode ser? Beleza. Beleza. Qualquer coisa se manter, vocês me falam. Então, voltando aqui para a continuação, né, a procrastinação é um adiamento, né? Só que um adiamento é deliberado, ou seja, existe uma intenção de adiar, e é um adiamento irracional, ou seja, né, ele não corresponde necessariamente a uma justa medida, né, não é algo razoável. Então, é um adiamento proposital e foge da razoabilidade. Então, é algo que tem um potencial negativo real. E esse adiamento ele é voltado para o curso de uma ação, né, oportuna e pretendida. O que isso significa? Quando a gente diz que é o adiamento de uma ação oportuna, a gente quer dizer que é uma ação que ela existe um tempo hábil para ela ocorrer. Se você tem no fluxo das suas atividades, né, você não tem um tempo hábil para poder desempenhar essa ou aquela atividade, não é muito certo você dizer que você está procrastinando, porque você realmente não tem oportunidade para expressar aquele comportamento ou se dedicar a uma determinada tarefa ou estudo, né? Então, um requisito é que seja uma ação oportuna que você adia, ou seja, você poderia fazer, mas não faz. E pretendida por quê? Existe a intenção real de que essa tarefa seja concluída, seja feita. Se existe a possibilidade de suprimir essa atividade, a gente não pode chamar isso de procrastinação. E aí o último trecho da frase, né, dessa definição ainda que antevisto seus efeitos negativos derivados.
O que isso significa? Ainda que nós saibamos que vai dar problema, né? Que não vai ser legal. A gente sabe que haverão consequências negativas. Então, é um adiamento proposital, não razoável, de algo que a gente poderia fazer, quer fazer, a gente sabe que não vai ser legal deixar para depois, né? A gente sabe que esse adiamento é prejudicial, mas ainda assim a gente procrastina. Então, esse conjunto de qualidades é o que a gente poderia colocar aí enquanto presentes nessa ideia do procrastinar. Então, vou seguir aqui um pouquinho com vocês, né? A procrastinação, ela é muito, se a gente for pensar um pouquinho na história, tem autores que falam que seria um mal moderno, né? É uma coisa que é derivada da organização social que a gente vê principalmente a partir da modernidade, Revolução Industrial. Por quê? Porque é um momento em que a sociedade ela se organiza de uma maneira mais voltada para uma produção, para um produtivismo, uma outra relação com o trabalho, uma outra relação com resultados, e o fato de mudar, né, o cotidiano das pessoas voltada para resultados, isso acaba criando contingências que favorecem essa procrastinação, né? Tem alguns detalhes a respeito que criticam essa própria concepção, dizendo que existem pensadores escritos antigos que já traziam essa questão do adiamento irrazoável, né? Desse adiamento, dessa questão de deixar tudo para a última hora, quanto uma coisa não muito legal. Aí tem alguns exemplos aí de séculos atrás, apenas para mostrar que isso já era algo visto com um certo cuidado e expresso na história bem antes da Revolução Industrial. A gente pode dizer que a modernidade agravou isso que a gente percebe enquanto hábito cotidiano, mas que, na verdade, era algo que já era visto há muito tempo. Então, tem alguns exemplos aqui, os escritos de Cícero, que era um cônsul romano, Tucídides, que ele era um general grego, Hesíodo, ele escreveu textos clássicos na Grécia Antiga, mas, assim, são apenas alguns exemplos bem antigos, para a gente pensar na história. Mas, hoje em dia, né, tipo, a gente pensar nessa questão da era digital, a gente tem novos paradigmas das interações, né? Então, a gente tem uma facilidade muito grande de poder se conectar, a gente poder interagir com outras pessoas. E isso muda não apenas as relações e as interações de uma forma geral, mas se a gente for pensar em contextos mais específicos, também existe uma nova dimensão das relações de trabalho. Isso é uma coisa que a gente percebe. E existem novos paradigmas para o consumo, né? A forma como a gente consome, a forma como a gente interage com produtos, a forma como produtos e serviços nos são oferecidos. Existe uma imediatidade, digamos assim, existe uma oferta imediata de muitas coisas, e isso cria contingências de uma certa aceleração na forma de vida do homem contemporâneo. Então, a sociedade contemporânea, ela, principalmente, se a gente for pensar nos valores ocidentais, a gente vê uma predominância aí de contingências que podem favorecer a procrastinação. Agora, sim, apenas trazer um pouquinho para vocês a respeito do que a psicologia diz, né? Então, assim, a gente saindo um pouquinho dessa questão histórica, pensando um pouco no paradigma social que a gente tem, por que nós procrastinamos, né? E o que a gente pode verificar nesse hábito, né? Nas nossas vidas, né? Os estudos em psicologia, eles, em geral, se voltam para duas categorias, basicamente, né? Analisar a procrastinação e as causas ambientais, né, que lhe dão início, e um estudo das diferenças individuais, ou seja, o que faz de nós sermos quem nós somos, né? O que difere cada um de nós, o que nos compõe, o que faz de nós sermos nós mesmos. Essas duas questões, não apenas as diferenças individuais, mas a análise das causas ambientais, que é basicamente uma
tentativa de compreender o efeito do meio sobre nosso comportamento é importante para a gente poder construir um autoconhecimento mais sólido, e isso pode nos ajudar em diversas questões do nosso dia a dia, inclusive, né, nessa compreensão dos nossos próprios hábitos e aquilo que nos prejudica ou pode fazer mal ao nosso bem-estar, inclusive o procrastinar, né? Se a gente for olhar para as causas ambientais, existe uma evidência muito interessante, que eu acho que, nesse sentido, foi um dado muito legal que a psicologia nos trouxe, que pode nos fazer compreender melhor por que a gente procrastina. Que, na verdade, é algo natural aos organismos de uma forma geral e é algo observado no comportamento humano tanto quanto, né? E o que seria? É a relação entre tempo e a tarefa. O que seria isso, né? O fato da gente deixar uma atividade para depois, né? O fato dela ser adiada, ela pode ser derivada do fator tempo, de como nós vamos obter ou apreciar o resultado do nosso trabalho. Por exemplo, né? Se eu tenho uma atividade e essa atividade ela vai gerar um benefício para mim muito distante no tempo, é difícil de alcançar, ou é incerto, é difícil de prever, está muito longe, vai demorar demais. Quanto mais distante no tempo, maior a probabilidade da gente adiar essa atividade, ou então nos comportarmos de uma outra forma, ou procrastinarmos, que seria o caso. E da própria tarefa, né? O quanto uma tarefa ela pode ser não ser tão agradável ou não estar presente nos nossos hábitos de uma forma enquanto algo reforçador. Ou seja, a gente não aprendeu a ter aquele comportamento, aquilo não traz para a gente um benefício imediato e reforçador. Então, é algo, por exemplo, que pode nos ser desagradável. Tem um vídeo muito legal, aqui acho que não está funcionando, que é um pequeno GIF que eu tinha colocado, mas não tem problema. Apenas fazer um relato do que significa essa gravura desse menininho. Tem um estudo famoso, que é até antigo, que é o teste do marshmallow, né? O The Marshmallow Test. Vocês podem encontrar, inclusive, esse vídeo no YouTube, é bem legal, que é uma reprodução que fizeram, que é basicamente o seguinte, várias crianças, elas são colocadas em uma sala, né? São salas individuais, né? As crianças elas ficam lá sozinhas ou então em par, né? Com um irmãozinho, coisa assim. E a moça que está fazendo a experiência, né? Que está orientando a experiência, deixa um prato com marshmallow na frente da criança e diz para ela: vou pedir para você não pegar o doce, então dá essa orientação para a criança não comer e diz que se a criança aguardar e não comer o marshmallow até ela voltar, a criança vai ganhar 2. Então, qual que é o apelo disso, né? A criança, ela fica com a expectativa de ganhar o dobro da recompensa. Ela acredita que se ela tiver mais paciência, ela vai ter um resultado ainda melhor. E o que essa experiência nos diz? As crianças, elas têm uma dificuldade muito grande de não comer o marshmallow, ou seja, de recusar essa oferta imediata de reforço, ou seja, essa oferta imediata dessa recompensa, desse estímulo tão prazeroso para ela, e pensar que mesmo depois de 15 minutos, né, ela tendo uma recompensa ainda maior, aquilo para ela não é tão apelativo, ou seja, a distância no tempo, mesmo de algo ainda melhor do que você tem ofertado no momento, não é tão apelativo quanto aquilo que você tem ofertado no agora, né? Então, a gente é muito suscetível a tentações. Com crianças, é interessante porque as crianças elas ainda não têm um repertório desenvolvido relacionado à espera, a essa questão de ter mais paciência, de aguardar. Com adultos, não funciona muito diferente, né? Nós somos mais resilientes, nós conseguimos aguardar e, às vezes, construir prioridades e deixar coisas para depois de uma forma mais organizada, porque a gente já tem um repertório nesse sentido.
mas as nossas tendências naturais nos mostram que é algo que nós temos que ficar nos vigiando o tempo todo. Então, assim, resumindo, né? Aquele estudante que tem que fazer o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, e vai demorar 1 ano para ele poder conseguir concluir e conseguir, às vezes, apreciar, coletar o resultado disso, é muito mais interessante para ele, sei lá, tipo, parar, assistir um vídeo de YouTube naquele momento, porque é algo, apesar de ter um valor reforçador bem menor do que concluir um trabalho de conclusão de curso, que é algo que ele espera e é um resultado derivado dos planos da pessoa, o efeito reforçador é imediato, né? Então, o procrastinar ele tem muita relação com isso. E aí existe essa teoria do desconto hiperbólico. Basicamente é o seguinte: o valor reforçador de determinada recompensa, ela cai no decorrer do tempo. A gente consegue ver nessa parábola. E a questão relacionada às diferenças individuais, né, que é o outro ponto. Em relação às diferenças individuais, é importante a questão do autoconhecimento e a gente pensar os hábitos também e as questões relacionadas à personalidade. A personalidade é uma coisa que eu acho muito importante a gente pensar enquanto algo que não é de forma nenhuma imutável, é apenas uma forma interessante da gente poder prever os nossos próprios comportamentos. Ou seja, a gente reconhecer aquilo que em nós é mais estável, aquilo que a gente aprendeu e que a gente consegue executar com maior facilidade. Então, a personalidade, ela diz muito disso, do quanto nós aprendemos e das nossas vivências passadas. Mas todos os comportamentos a gente pode mudar e a gente pode adquirir novos hábitos. Existem alguns traços de personalidade que estão mais relacionados à procrastinação, e aí a gente verifica, por exemplo, a impulsividade. O que significaria isso, né? A impulsividade, pessoas que são mais impulsivas têm uma tendência maior a procrastinar, né? Então é bom a gente ficar sempre esperto com isso, porque a gente às vezes tem uma atenção meio errática, a gente é mais suscetível a tentações. Às vezes questões relacionadas à ansiedade, ao medo, porque se você tem receio, por exemplo, de executar alguma atividade e você ter medo, né, dessa atividade não gerar o resultado esperado, de ser julgado pelas suas escolhas ou pelos seus trabalhos, você pode tentar ter a tendência em adiar. E a própria questão da organização, né, que se você tem dificuldade de estabelecer um cronograma e prioridades, isso aí pode acabar favorecendo nessa questão da procrastinação. Então, assim, existem diversas formas de procrastinar, né? Tipo, tanto na questão da tomada de decisão, quanto dos comportamentos de uma forma geral. E encerrando a minha fala, o que fazer, né? É importante a gente discriminar no ambiente quais são os estímulos que são tentadores para nós, né? Aquilo que nos gera prazer imediato e que acaba concorrendo com as nossas atividades, com as nossas tarefas, com aquilo que a gente precisa fazer, que exige um pouco mais de dedicação. A questão das tomadas de decisão, às vezes a gente tem muita dificuldade de tomar decisões e a gente procrastina também. Nesse caso, né, a consequência ela é incerta, então a melhor forma de favorecer a tomada de decisão é você tentar conhecer o máximo possível as possíveis consequências da sua escolha. Então, fazer esse tipo de exercício é interessante. Tanto na questão do autocontrole também, existem várias estratégias, tem a muito conhecida que é o método Pomodoro, por exemplo, que nos ajuda em atividades, às vezes, inclusive de trabalhos, de uma forma geral, e a autoeficácia, que é um conceito que ele diz respeito da nossa percepção de nós mesmos de realizar coisas, de realizar atividades e de realizar tarefas de uma forma geral. O quanto nós conseguimos realizar. Então, se você tem uma percepção de que você consegue realizar, né, aquilo que você se propõe, isso aumenta a sua autoeficácia e isso favorece para que você escape um pouco desse esquema vicioso da procrastinação. E, por fim, apenas fazendo um disclaimer, assim, a gente pensa aqui na questão da procrastinação, mas é importante pensar que todos nós procrastinamos, é normal, é natural, a gente só tem que se preocupar com isso quando começa a trazer prejuízos severos para a nossa vida
E a gente também não pode demonizar o ócio, né? Tenha um tempo para você, né? E cuide do seu bem-estar e da sua saúde mental, tá? Pensar na procrastinação não é favorecer um produtivismo, de forma nenhuma. É apenas reconhecer o mal-estar que isso pode gerar quando acaba entrando num esquema muito prevalente, tá bom? É isso. Eu vou encerrar aqui essa parte da apresentação e agora eu vou, inclusive, passar a palavra para a Laura. Agradeço. Fiquem à vontade para as perguntas e desculpa pelo som, qualquer coisa, tá? Obrigado, viu, gente? Nada. Obrigada, Thiago. Acho que o tema que você trouxe aí de procrastinação é muito interessante e a gente, né, é considerado aí um grande vilão também para o tema que eu vou falar agora, que é a questão das escolhas de carreira, né? Como fazer, né, essas escolhas de carreira, que é uma angústia muito grande, né, dos jovens que acabam também procrastinando para essa decisão, né? E para trazer esse conceito de escolhas de carreira, eu queria trazer um estudo que foi feito por um professor de Nova York, chamado James Cars, que ele divide, na verdade, ele estudou sobre teoria de jogos, e ele divide os jogos em dois tipos, o que ele chama de jogos finitos e jogos infinitos. E qual é a diferença entre esses jogos, né? Quando você fala de jogo finito, é aquele jogo que o objetivo que você tem é ganhar o jogo, né? Então você tem os jogadores, você tem as regras e teu objetivo é ganhar, que são normalmente os jogos que a gente joga normalmente, né? Futebol, vôlei, basquete e tal, são jogos finitos. Por outro lado, você tem os jogos infinitos. E qual é a diferença entre eles, né? A diferença é que no jogo infinito, o seu objetivo não é ganhar o jogo, e sim continuar jogando o jogo, né? E então, vamos pegar um exemplo, né? Jogando frescobol no amador é um jogo infinito. O objetivo é você continuar, né, botando a bola, jogando a bola, né? Quando você pensa, por exemplo, no Campeonato Brasileiro de Futebol, né, quem organiza o Campeonato Brasileiro de Futebol, ele está sempre pensando no ano seguinte ter um outro Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, é como se ele estivesse sempre estando com esse jogo contínuo, né? Então, qual é o problema? Existem esses dois tipos de jogos, mas a grande questão é quando você acha que você está jogando um tipo de jogo, mas, na verdade, você está jogando um outro tipo de jogo. E quando a gente está falando de carreira, né, muitas vezes as pessoas acham que estão jogando um jogo finito. Eu quero, né, escolher essa carreira, essa determinada posição que eu quero atingir. Isso é bom, sim, é bom a gente ter esse tipo de né, escolhas que a gente quer atingir. Mas a gente tem que saber que a gente atingindo ou não determinada ponto na sua carreira, você vai precisar continuar jogando esse jogo. Você precisa entender que quando você está falando de carreira, você está jogando um jogo infinito. E por que isso é importante? Porque quando a gente ganha consciência, né, que a gente está jogando um jogo infinito, você vai precisar usar de ferramentas e de mentalidades para jogar esse jogo infinito, que é diferente daquela que você usa para jogar, né, um jogo infinito. Então, por exemplo, se você vai tentar resolver o seu problema, que é um problema muito complexo de escolha de carreira, qual vai ser meu próximo passo de carreira, né? Com um chapéu, por exemplo, de um engenheiro que vai buscar, né, a resposta certa para as coisas, né? Vou botar tudo numa fórmula, vou tentar achar. Muito difícil, porque você não tem resposta certa e errada para a carreira, né? Se você põe um chapéu de um administrador, vamos otimizar aqui, né, todas as variáveis possíveis para a escolha da minha carreira, também você vai ter muita, né, dificuldade, né? Assim como você colocar um chapéu talvez de um pesquisador aí para né, fazer todas as análises possíveis de todos os cenários possíveis. Quando você vai falar de carreira, você tem muitas variáveis que você não conhece, né? Então, o que a gente sugere, né, como uma ferramenta muito útil na hora de você fazer as escolhas de carreira? É você colocar um chapéu de um designer. Por que um chapéu de um designer? Porque o designer, ele não tem todas as, né, variáveis, né, definidas, e ele vai construindo essa solução à medida, né, que ele vai tendo as ideias e vai vivenciando isso, vai colocando isso em prática, vai ouvindo o feedback dos clientes, e não tem resposta certa e errada, né, para um designer, né? Então, quando a gente fala de escolhas de carreira, você, por um lado, tem que entender que você está jogando um jogo infinito,
né? Você tem que entender que você tem que colocar um mindset de construção, né? E, por outro lado, você tem uma angústia muito grande nessa escolha. A Semov fez uma pesquisa com jovens, né? Que 80%, provavelmente 80% das pessoas que estão, inclusive, assistindo aqui, têm dúvidas do que fazer profissionalmente, né? Qual é o próximo passo, né, de carreira, né? Então, quando você tem essa dúvida muito grande, né, e você começa a pensar que, na verdade, para você buscar uma solução para a escolha de carreira, você tem que pensar, no fundo, né, em como você vai construir isso, né? E como é que você faz para isso? Qual é o grande pulo do gato aqui? É você se basear num conceito de design que é a experimentação, né? Então, o que acontece? Hoje, não adianta também você ficar em casa pensando, né, qual vai ser meu próximo passo de carreira, sem experimentar e sem vivenciar. É só quando a gente realmente experimenta e vivencia que a gente vai começando a ganhar todas as variáveis, né? O entendimento também das possíveis carreiras que a gente pode ter para a gente poder justamente testar, né? E aí, para trazer um exemplo aqui de experimentação, né? Para vocês entenderem um pouco na prática o que é essa experimentação e que, no fundo, é como fazer esse protótipo da sua carreira, queria trazer um exemplo de um comediante famoso, né, nos Estados Unidos, o Judd Apatow, que ele comenta que quando ele estava na faculdade, né, e ele tinha muitas dúvidas do que fazer, né, uma das ideias dele era ser comediante, mas ele não tinha certeza. E um amigo dele convidou ele para, na época da universidade, participar de um programa de rádio. E na verdade, ele na hora não se tocou muito, mas ele falou assim, tá bom, eu quero fazer, né, um programa de rádio, e ele pensou assim, sabe o que eu vou fazer? Vou entrevistar comediantes. E aí ele começou a entrevistar uma série de comediantes, entrevistou assim, de 20 a 30 comediantes, para entender um pouco sobre a vida deles, né? Então, por que eles fizeram determinada escolha de carreira, né? Como é que era ser um comediante, né? O que eles tinham aprendido. E ele começou a perceber que eram pessoas como ele, né? Então, a partir dessa experiência dele de entrevistar, ele falou que o programa em si foi um fracasso, mas a experiência que ele teve, né, de entrevistar, né, esses comediantes, ele começou a perceber que ele podia seguir nesse caminho, né? Então, o que ele fez, na verdade, foi um protótipo, né, da carreira dele, né? O que ele fez foi uma forma de testar a carreira dele. Assim como existe a possibilidade de testar através de né, entrevistas, através de conversas, você pode testar também através de vivências, né? E aí, quando eu estou falando de vivências, não precisa ser um estágio formal, né? Você pode, através de projetos voluntários, né? Você pode, através de projetos da própria universidade, né? Então, quanto antes você começa a experimentar, testar, né? E tornar essa experiência real, você começa a entender um pouco mais sobre essas possibilidades, né, que você tem e começa a ter aprender mais sobre várias carreiras que você, né, eventualmente queira seguir e saber qual é o próximo passo que você vai dar, né? Então, assim, o que eu queria trazer até para a gente, né, debater um pouco e conversar um pouco é justamente esse conceito da experimentação, do protótipo da carreira para o jovem poder, né, de alguma forma, sair, né, dar o primeiro passo, né? Porque muitas vezes a gente vê que até pela própria procrastinação, né, Thiago, acaba que esse primeiro passo é muito difícil, né? Então, Com certeza. com certeza, né? Então, assim, eu queria abrir também, né, aproveitar para abrir para perguntas e queria, assim, começar falando sobre isso, né? Obrigado, Laura. Obrigado, Thiago. Acho que esse é um tema que tem muita margem, né? E a gente percebe como o autoconhecimento está por aí em todas as esferas e a gente nem percebe. Me pegou muito esse ponto que você trouxe sobre a teoria dos jogos, como tudo a gente coloca muito como jogo finito, né? A faculdade, a escola, e a gente fica nesse modelo mental e às vezes pode super abrir, assim. Tem até um TED Talk que fala sobre tente coisas novas por 30 dias, e aí esses hábitos que aparecem, você descobre muito sobre si mesmo.
e fiquei provocado, gostei. Não, porque e tem muitos casos até de pessoas famosas do esporte que, por exemplo, estavam em busca da medalha de ouro olímpica, né? Acho que o Phelps é um caso. E depois que ele chega lá, ele não pensou sobre que vai ter outro passo, né? Depois disso, né? E acaba ficando super frustrado, né? Com relação ao pós, né? Depois, né? Realmente. Show. Eu vou pegar algumas perguntas que trouxeram aqui. Uma delas foi da Missiane, que ela trouxe. Nessa situação de isolamento em que nos encontramos, muito se fala sobre aproveitar o tempo para produzir, chamado ócio criativo. Vocês acham que essa pressão de ser produtivo o tempo todo pode acarretar o efeito contrário devido à pressão e ansiedade que coloca nas pessoas? Acho que a pergunta ela é muito pertinente, né? Eu acho que, inclusive, tem muita relação com o disclaimer que eu fiz mais ao final da apresentação, que existe uma espécie de demonização do ócio, né? Como se o não fazer nada fosse algo indesejado. Na verdade, é muito interessante de nós pensarmos a que a gente destina a nossa energia, no que a gente investe a nossa energia. É muito importante a gente pensar, não apenas, né, ter o nosso tempo voltado para as atividades que às vezes estão presentes na nossa vida de uma forma geral, seja as atividades corriqueiras, cotidianas, seja aquelas que a gente investe em planos ou decisões, mas também a gente tem que ter um tempo para relaxar, para ficar tranquilo, né? Existe, que nem eu comentei nas questões mais históricas, né, da forma como a sociedade se organiza, uma pressão, né, relacionada à forma como a sociedade se organiza. Principalmente na sociedade ocidental, existe muito um olhar para o futuro, né, um olhar de planejar o eu do amanhã. Então, o que você faz hoje é o que você será amanhã, né? Só que existe sempre um exagero disso, algo que a gente pode dizer que é patologizante. É muito difícil a gente sair desse tipo de esquema, né? A gente tem que se conhecer mesmo. Então, o que eu diria, né? Se você percebe que determinadas demandas estão começando a causar um mal-estar, né? Um mal-estar assim, sobre a sua saúde mental ou sobre outros aspectos da sua vida, repense, né? E é interessante olhar para a prática de autocuidado, né? Você está se colocando enquanto prioridade, que às vezes a gente esquece de nós mesmos, a gente esquece daquilo que a gente precisa. Então, a questão do produtivismo, assim, ele é complicado, e a questão do ócio criativo faz total sentido, né? Porque a gente volta para aquela ideia de atenção difusa. Às vezes, quando a atenção ela é difusa, não é concentrada, a gente consegue cruzar ideias mais flutuantes e podem vir insights. Isso é interessante. Então, cuide de você, cuide da sua saúde mental, né? Acho que só complementando aí o Thiago, acho que também de certa forma aproveitar, né, o tempo para a gente, né, fazer algumas coisas que eventualmente na correria a gente não consegue, né? E dentro aí né, do que eu tenho falado aí das escolhas de carreira, uma coisa que é bem legal, se vocês ainda não têm, fazer o teu LinkedIn, né, feito, porque lá é uma oportunidade muito grande de você conhecer pessoas que você gostaria de conversar ou até entrevistar para você entender um pouco mais sobre a carreira delas, né? Então, as pessoas estão até nesse momento muito abertas, né, para conversa, para troca, né? Então, acho que é uma dica legal assim para você poder fazer nesse período aqui, que é uma forma de você, né, meio que fazer como o próprio, né, Judd fez lá, de fazer algumas conversas, entrevistas com pessoas que se admira, né? Então, uma dica aí. Boa. E é interessante ver isso, né? Que aí não tem. É uma corda bamba no final, né? Você tem que entre aproveitar o tempo e entre se cuidar também. Eu assisti uma palestra do Jean Diniz, que ele fala muito sobre essa obesidade intelectual, né? Porque hoje a gente tem muito conteúdo, muita live, muito curso online disponível, e a gente fica consumindo e a gente não transmuta para ser o que é pra gente, assim. E ao mesmo tempo a gente está aí com mais tempo, com mais informação, com mais conteúdo. Então, acho que talvez
Aproveitando essas dicas, vocês teriam mais alguma dica de como manter direito nessa corda bamba, assim, sem cair para nenhum lado? Acho que é o que você falou, né? Você tem que fazer um pouco uma curadoria aí de tudo, né, que tem, né, disponível, né? Realmente tem muita informação, né? E aí buscar alguma fonte, né, que você já confia aí de conteúdo bom, né, que você possa consumir também com a calma, né, de tranquilidade de estar, né, absorvendo assuntos. E eu acho que o principal também não é assistir de tudo, né? Pensar assim, o que que eu quero, né? O que que eu quero fazer, né? Porque senão a gente tem uma oferta muito grande de treinamento, mas o que que faz sentido para mim, né? O que que faz sentido para o próximo passo que eu quero dar, né? Então, para cada um vai ser diferente, né? Então, aproveitar esse momento também para poder buscar alguns treinamentos que façam sentido para o seu próximo passo, né, de carreira. Você tem alguma dica para gente? Também cortou um minutinho, perguntou para mim, né? Isso. Isso, beleza, desculpa, tinha cortado. É, sim, eu acho que vai muito nesse sentido. Eu acho que para a gente manter um equilíbrio, né, é interessante a gente tomar cuidado mesmo com essa questão da overdose de conteúdo, né? Muita coisa. Senão a gente se intoxica, né? A gente vai se intoxicar de coisas. Então, ter uma parcimônia, né? Tipo, vamos colocar umas reticências nisso. Tentar pensar naquilo que você acha que é mais proveitoso e mais legal para você e reservar um tempo para você mesmo. Não se coloca naquele tempo que sobra. Sobrou um tempo, aquilo lá é o meu tempo. Não, tipo, preste atenção em você, né? Tenha suas atividades, seja seletivo com aquilo que você quer, mas da mesma forma que é importante você se organizar para você reservar um tempo para aquilo que você acha importante para você, é bom você cumprir com isso e reservar um tempo para você. Tipo, esse tempo aqui eu vou fazer nada, né? Mas assim, seria você reservar um tempo que não esteja submetido à pressão. Perfeito, obrigado, Ti. E é até interessante, estão comentando aqui bastante que gostaram dessa dica do LinkedIn. Inclusive, a Juliana está perguntando como que chama mais atenção para o seu LinkedIn para efetivamente conseguir construir essas redes, assim. Olha, na verdade, o importante é você, né, começar, né, colocando, né, realmente as coisas básicas aí né, do próprio LinkedIn. E mais importante, eu acho, do que chamar primeiro atenção no próprio LinkedIn, é você buscar essas conexões, né? Então, você buscar construir essa rede, né, com pessoas que você admira, às vezes não precisa, pode até seguir essas pessoas, né? E aí, aos poucos, acho que o mais importante é você... olha, pode ser cara de pau mesmo, né? Então, você tem uma pessoa que você quer entrar em contato, pode ir lá, manda mensagem, né? As pessoas aqui têm um pouco de vergonha, né? Mas eu recomendo ter um pouquinho de cara de pau e mandar mensagem, porque, lógico, com um interesse genuíno de conhecer, né, sobre a carreira da pessoa, né? Isso muitas vezes é bem possível de se conseguir, né? Alguns podem alguns não você vai receber, mas não se preocupa, né? Então você, né, tem a chance aí de falar com muita gente. Se você fizer uma pesquisa no LinkedIn, qualquer carreira, você vai achar de tudo milhares de pessoas, né? Então dá para fazer uma pesquisa muito legal, dá para fazer vários bate-papos muito legais através dessa rede. Boa. Legal, tem gente comentando aqui, nossa, vou fazer isso. Estão animados com a ideia. E é interessante isso, porque quanto mais você se conecta com essas pessoas, mais informação você vai ver sobre isso, mais você vai estar conectado e consumindo esse tipo de conteúdo. Que aí acho que entra um pouco até nisso de como a gente filtra o que a gente está consumindo também. Então, é uma verdade interessante. Boa. Acho que tem uma pergunta da Mariana que volta um pouquinho na parte de procrastinação. Ela pergunta assim: então a procrastinação pode vir a ser um hábito, já que a recompensa imediata é mais satisfatória no momento do que a realização da atividade proposta? Pode sim, e inclusive é comum se tornar um hábito
E, inclusive, tem pessoas que são boas em procrastinar. Tem gente que é craque em procrastinar, né? Aí você pode até pensar a seguinte situação. Você deixa, às vezes, um trabalho para a última hora. Só que você vai e consegue entregar o trabalho. O que isso diz de você? Você tem esse talento, você consegue fazer as coisas sob pressão e você consegue fazer as coisas com pouco tempo disponível. E olha só que vantagem, você ganhou um tempo extra muito grande que você ficou jogando videogame, dormindo, se divertindo. Só vantagem. Se você tem êxito nesse tipo de comportamento, você começa a se habituar a se comportar desta forma. Então, a gente pode dizer que você está se habituando ao procrastinar. O problema é que, né, não é só flores. Aliás, muito pelo contrário. Porque depois vem alguns sentimentos, como o sentimento de culpa. Eu poderia ter feito isso tão melhor. Tipo, eu não estou respeitando o meu potencial. A quebra disso é trabalhosa, né? Mas ela pode acontecer. E ela é totalmente voltada para o autoconhecimento. E é interessante isso, tem um TED Talk, estão pedindo aqui também livros e referências, já vou puxar vocês para a gente falar sobre isso, mas tem um TED Talk que é dentro da mente de um mestre procrastinador, que ele fala muito sobre isso, assim, aquele momento em que a gente está correndo e tem que entregar alguma coisa, então já vem como recomendação. E aqui trago o convite para vocês trazerem alguns livros, podcasts, dicas de assunto, então justamente focando em hábito, em como consumir conteúdo, acho que é do que a gente está conversando agora. Uhum. Do tema de carreira, né, que eu falei aqui um pouquinho, né, tem esse livro que é bem bacana, do James Cars, que chama Jogos Finitos e Infinitos, né? Esse é um livro que fala um pouco dessa teoria dos jogos e elabora um pouco mais isso. E um outro livro também, que é do Dave Evans, que foi o criador, né, dessa teoria de utilizar design thinking para a construção de carreira, né? É um livro chamado Designing Your Life, né? Um livro, ele é em inglês, não sei se ainda tem se já tem a tradução aí em português, mas ele é de Stanford, né? Que é lá o berço de design thinking, e ele fala muito de justamente como você usar a metodologia de design thinking também para a construção da sua carreira. Tem muita dica bem bacana nesse livro também. Show. Sobre procrastinação, né, tem alguns autores que falam um pouco sobre o tema. Em geral, são autores que a gente poderia chamar de anglófonos, assim, que são de país natural de língua inglesa, em geral americanos. Então, você pode encontrar, às vezes, vídeos deles falando, ou talvez podcasts, porque são autores assim que já têm um tempo de carreira. Um que eu lembro, né, é o Joseph Ferrari, né, ele é uma sumidade na área. Também tem o Piers Steel, né, que ele é um outro autor que fala bastante sobre procrastinação. Inclusive, ele tem algumas teorias próprias sobre tempo e a relação com procrastinação. E no Brasil tem uma autora, né, que hoje ela já não é mais viva, mas ela tem algumas obras sobre isso, que é a Kirbaui, ela é conhecida como Kirbaui, que ela também tem alguns artigos e algumas apresentações que foram feitas nesse contexto, e tudo que você encontrar relacionado a autocontrole e autorregulação, você pode procurar, que vai muito se orientar sobre esse tipo de hábito. Boa, gente. E o João, ele até recomendou, que ele colocou nas perguntas, que ele recomenda muito o Poder do Hábito, que é muito famoso, e ele ajuda muito com uma construção e desconstrução desses hábitos, olhando para um estudo bem técnico, assim. Então é bem interessante também. Legal, pessoal. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, porque ela começa expandindo o autoconhecimento e vai um pouquinho para a liderança dos outros, que é como ajudar outras pessoas a conseguirem se organizar e parar de procrastinar. Vocês têm alguma dica para isso? Ajudar outras pessoas, bem, eu acho que tudo aquilo que você favorece o autoconhecimento próprio e alheio, no caso seria como, né? Se você percebe que um colega seu, um amigo seu,
está numa espiral, né? Ele está sofrendo muito, às vezes alguma atividade que ele não consegue concluir, eu acho que é legal a gente intervir, né? Falar assim, olha, isso está te fazendo mal, né? Isso não está legal. E outra coisa, não seja amigo da onça, né? Aquela coisa, tipo, o seu colega lá está fazendo alguma atividade lá que é importante para ele, você vai e convida ele para sair no sábado à noite, ou então convida para ir jogar videogame, não sei o quê. Então, assim, né, você está oferecendo as tentações, né? Você está sendo um estímulo que é um desserviço, né? Então, para você ser um bom amigo, não seja esse amigo, né? Acho que por aí. Boa. Legal. E tem uma outra aqui que tenho buscado conteúdo até para ajudar-me em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, que acho que é uma situação que bastante gente está vivendo. Então, vocês têm recomendações de conteúdos com esse foco? E volta àquela questão, né? Tudo depende do objetivo de cada um, né? Eu acho que a grande questão que você tem que buscar antes de buscar qualquer conteúdo é pensar o que você, né? Você quer conteúdo para quê, né? Qual é o seu próximo passo? Então, antes de buscar conteúdo, eu aconselho fazer uma reflexão aí sobre qual é o próximo passo que você quer dar na sua carreira, sabendo que é o próximo, né? E aí partir para um conteúdo que esteja relacionado, né, com isso. Uma dica assim que eu acho que é muito importante, o mercado de trabalho hoje valoriza muito as competências comportamentais, né? Então, conteúdos ligados ao desenvolvimento, né, de competências comportamentais que vem, inclusive, né, autoconhecimento, autodesenvolvimento, comunicação, tomada de decisão, tudo isso são competências que são extremamente importantes para o mercado de trabalho. Lógico que, dependendo de cada, né, existem, né, competências mais ou menos importantes, mas essas em geral, né, competências comportamentais em geral, soft skills são muito importantes para o mercado de trabalho e vale aí um conhecimento, uma consciência aí né, para aprender, enfim, para aprofundar o aprendizado nessa área. Nesse sentido, eu não tenho o que acrescentar, eu faço minhas palavras da Laura. Boa, obrigado, Thiago. E a gente está se caminhando para o final, e eu acho que esse assunto é um assunto muito abrangente, né? Que envolve muita coisa. E aí eu acho que aqui, na realidade, eu queria pedir para vocês darem um conselho. Qual conselho vocês dariam sobre isso para a gente finalizar sobre o assunto? A respeito do procrastinar, né, é aquela questão voltada para o autoconhecimento, né? Então, em primeiro lugar, tente identificar aquilo que influencia suas decisões e os seus comportamentos, ou seja, tente identificar os seus gatilhos para melhorar a sua qualidade de vida, né? E reserve um tempo para si mesmo. Eu acho que isso é importante. O importante é colocar isso dentro da justa medida. E para a parte da escolha de carreira, eu acho que, se for para tirar uma grande mensagem aqui da minha fala, é justamente a experimentação, né? Então, você partir para ação, né? E pensar menos, né? Partir para ação, porque é no processo né, de fazer que você vai, muitas vezes, descobrir, enfim, o que você gosta, o que você não gosta, né? Então, minha sugestão é experimentar mesmo. Show. Muito obrigado, pessoal. Acho que foi um bate-papo muito rico, com muitas referências e convites para a gente mergulhar em si mesmo. Queria pedir desculpa para vocês também, pessoal. A gente sabe que teve alguma instabilidade na web e a gente tentou ajudar da melhor maneira. Mas perdão, gente. A live vai ficar gravada e a gente vai enviar no final do Eufest por e-mail para vocês. Então, não se preocupem. Queria agradecer de novo a Laura e o Thiago pela presença, pela sabedoria aí que compartilharam com a gente. Queria também agradecer de novo, falar que amanhã, dia 29 do 4 às 10, tem Com Você Eu Aprendo a Ser Melhor, com Samuel Emílio e a Camila Oliveira, que são duas pessoas incríveis, de uma sensibilidade sensacional. E, de novo, agradecer a organização, a Eureka e a HSM Management, a nossa mídia oficial, Época Negócios, e os nossos parceiros, a Blend Edu, Xboss, Innova Consulting, Tadashi Kadomoto Instituto e também a Traduz Libras, que fizeram a tradução para a gente em Libras.
E por fim, a gente está apoiando a Perifa Protegida. Acesse o QR Code, ajuda na doação, que a gente está querendo fazer um movimento aí social junto. Fechou? Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado e até amanhã, no próximo EUFest. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Obrigado, gente.